E aí galera, tudo certo com vocês? Sou Vanderlei Fornari e sejam bem-vindos ao canal Master HQ. Hoje continuamos com a história de Conan na Batalha pela Coroa da Serpente. Essa é a edição número 2. Se você não assistiu a primeira, é só ir no playlist do Conan e assistir. Caso você seja novo aqui, se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo novo relacionado às HQs. Seja uma história narrada, um resumo de saga, beleza? Então sem mais enrolação, vamos acompanhar o Cimério na sequência de sua jornada. No Hotel Inferno, em Las Vegas, Conan e sua parceira de furto Nila estão no quarto de Champion. A última semana não tem sido fácil para o Cimério. Enfrentou diversas magias, inimigos e por último acabou vindo para o mundo que não conhece. E agora acaba vendo a garota roubar aquilo que ele veio roubar. Então ele questiona se essa cidade só tem ladrões. A Gata Negra responde que sim, pois ali é Vegas, mas nenhum ladrão é como ela. Nila diz a Conan que se olhar direito vai ver que não é uma ladra qualquer, e sim a Gata Negra, que é a rainha dos ladrões. Ela responde que fica lisonjeada pelo título, mas Nila não é sutil e pede que ela devolva o que ela pegou, pois pertence a eles. Conan intervém, levantando sua espada e dizendo que quebrou alguns ossos pelo que ela está carregando, e não vai embora sem isso. A Gata Negra diz a ele que concorda em discordar e salta pela janela, agarra um cabo suspenso por um helicóptero que faz sua fuga. Então lá de fora, ela grita a eles que tem uma boa noite, e os capangas e Champion vão adorar a companhia. Pela janela quebrada, Nila tenta jogar um rastreador no helicóptero. No momento em que os capangas armados entram no quarto atirando, Conan revida com sua espada cortando eles e partindo para a briga, mas a garota grita a ele para deixá-los de lado, pois não podem deixar a Gata Negra fugir. Nila salta para o terraço do outro edifício e Conan vem logo atrás, falando à garota que aqueles homens logo estarão atrás deles. Ela diz que sabe, mas eles precisam encontrar um carro para sair daí. Então, ela avista um capanga do Champions na entrada do hotel e enfrenta um veículo. Ela fala que podem resolver os dois problemas de uma vez só. Conan salta e nocauteia o primeiro homem, batendo a cabeça dele contra o carro, e agarra o segundo, derrubando-o também. Nila sai dirigindo e joga um aparelho para Conan. Ela diz que, segundo seu rastreador, a Gata Negra se move para o norte, e que seu aparelho está programado para acompanhar o deslocamento em tempo real. Como Conan fica olhando para ela sem entender nada, ela percebe que aquilo deve ser estranho para ele, então só diz que ela tem um jeito de saber para onde a ladra está indo. Nesse momento, capangas do Champion disparam contra eles. Estão na perseguição. Nila diz que vai ser difícil conseguir ir atrás da Gata Negra com eles na cola, então Conan diz que vai resolver isso. Conan salta de um carro para o outro. A sensação que ele tem é a mesma de saltar de um cavalo para o outro e matar o ocupante, derrubando para fora em movimento. Então ele parte para cima do segundo ocupante, que está dirigindo o carro. Ele grita desesperado para ele parar, senão eles vão bater. Conan olha assustado, pois o veículo vai em direção a um poste, e na colisão arremessa o bárbaro para longe. Nila corre desesperado e pergunta se ele não sabe como é que os carros funcionam, pois não dá para simplesmente matar o condutor, e pergunta se ele está bem. Ele responde que está intacto. Então uma voz diz que isso é muito bom, pois assim vai poder responder as perguntas do Aranha Escarlate. Ele surge descendo do edifício pendurado por uma teia. Ele arremessa duas teias tentando prender Conan e Nila, e diz que o Hotel Inferno foi roubado, e se por acaso eles não sabem de algo. Conan e a garota se esquivam das teias, e o Cimério pergunta de que trupe esse tolo saiu. Nila diz que ele é o Aranha Escarlate, e vem combatendo vários ladrões de Las Vegas, e que ele é bem forte. Então Conan fala que vai ver se isso é verdade. O Aranha diz que ele ganhar a reputação de combatente do crime em Vegas é importante para ele. Conan tenta acertá-lo com sua espada, mas ele se esquiva. O Cimério diz que ele se movimenta rápido como um raio. O herói diz ter tentado segurar sua raiva, mas o fato de estarem trazendo espadas para o confronto faz com que ele não se segure. Então ele acerta um soco muito forte em Conan, que fica um pouco tonto e surpreso com a força de seu oponente. Então Nila fala que ele possui a força e agilidade de uma aranha, e que já esperava topar com ele um dia. Então diz que está preparada, e dispara uma rajada de luz que deixa o herói sem enxergar. Então Conan agarra a aranha e diz que truques se combate com truques, e arremessa o herói contra um outdoor, causando um curto e eletrocutando-o. Ele cai e fica chamuscando no chão. Conan se aproxima e diz que derrotou o humano-aranha, porém não foi com sua espada, e isso parece feitiçaria. Nila diz para ele parar de ser exigente. O importante é que ele está derrotado, porém não vai ficar desacordado por muito tempo, e devem achar outro carro para sair dali. Dentro do Hotel Inferno, Champion vê o que aconteceu na rua com Conan, e diz que ele é um idiota, e nem conseguiu ainda o anel, e diz que não sabe se esse plano vai dar certo, e diz que poderia pedir a seus homens para intervir.
Mas Mephisto fala que os homens de Champion são os imbecis e que apesar dele ter uma mente brilhante, não questiona a inteligência do príncipe das mentiras e que o anel somente responderá a Conan, assim como o cetro e a coroa, e tudo possui uma ordem para funcionar. Então logo Conan faça isso, a Terra irá tremer como Mephisto livre. Aqui percebemos que existe um plano para a liberação de Mephisto, e isso passa pelas mãos de Conan e de alguns artefatos. Em um estacionamento, Conan está parado estático, enquanto um homem tenta puxar assunto com ele, pedindo se sua veste é de couro legítimo. Ele não responde. Então Nila chega com um carro, e ele dá graças por sair dali. Ela diz que esse é seu carro, e fica surpresa que ele não se impressionou com o veículo. Mas Conan diz que o transporte desse mundo se movimenta muito rápido, e fazem barulhos parecendo demônios, então ela fala que ele vai amar como ela dirige. Nila diz que pode seguir em frente, pois ainda possui o sinal de onde Gata Negra está. E o melhor, está parado. E pela localização, trata-se de uma oficina não muito longe. Então ela pergunta se ele tem um plano. Conan responde que a ideia é chegar sorrateiramente, pegar as esmeraldas, caso contrário, pode ser com luta. A garota fala que isso é o objetivo e não um plano, mas que eles vão dar um jeito. Nila fala que precisa pegar o anel, que estava junto às joias roubadas. Ela deve isso ao seu amigo que morreu. Então, ela pergunta o que mais ele precisa além do dinheiro. Conan responde que é de um lugar chamado Ciméria, mais antigo que esse tempo pode imaginar, e que não veio a esse mundo sozinho. Um mago chamado Kulangan também veio com ele, e quando ele matar, poderá retornar. Então Nila diz que chegaram ao destino. Eles observam o local. Nila diz que o sinal vem dali, mas as luzes estão apagadas, e Conan fala que também não tem nenhum guarda, o que é estranho, está quieto demais. Porém eles entram mesmo assim. Eles veem o helicóptero utilizado na fuga, mas o local parece vazio, então Conan fala que algo está errado, é uma armadilha. Mas Nila chega próximo ao helicóptero e diz que parece um holograma, quando ela é atingida por um laser, uma arma de choque, que a deixa a garota desacordada. Gata Negra aparece na companhia de um homem armado com a pistola de choque, que tenta acertar Conan. Ele se esquiva e está preocupado com Nila no chão, mas a gata diz que essa arma não é mortal, apenas atordoante. Então ele levanta o motor de carro, o homem acerta ele com a arma de choque. Conan sente dor, mas resiste. O capanga fica impressionado com sua resistência e acha que ele é um mutante. Ele arremessa o motor, quase atingindo os dois. O homem grita dizendo que precisam sair dali. A Gata Negra diz que já vai sair e atira bombas de fumaça. Conan não consegue enxergar, porém há muito tempo ele aprendeu a lutar em cavernas escuras e sob a neve cerrada. Então, ele seguia pelo instinto. Então ele vê Nila no chão, que fala para ele ir, que ela vai logo atrás. Então ele sai da oficina e vê o capanga e a gata fugirem em um helicóptero. Ele manda ela esperar e ela brinca com ele se ele não pode acompanhá-la. Mas ele salta e agarra o helicóptero e vai subindo junto. A ladra dá um chute em sua cabeça, fazendo ele desabar e cair sobre um arbusto. Mas junto a ele cai um pequeno baú. Ele fica furioso por não ter conseguido pegar as joias. Nila vem correndo e grita que é seu anel. Conan se pergunta o que é aquilo e abre o baú, e pega o anel em sua mão quando um clarão toma conta, e Conan grita se aquilo é feitiçaria. Então, meio zonzos, eles abrem os olhos e estão em outro local. Conan se pergunta em que mundo ardiloso eles foram enviados agora. Nila pega seu celular e tenta encontrar um sinal para se localizar e saber onde estão. Conan reclama e diz que só pode estar amaldiçoado por ter seu destino alterado outra vez, mas a garota diz que não, e se ele precisa de dinheiro para caçar um mago, não existe lugar mais rico que o Wakanda. Galera, esse é o fim da segunda edição. O porquê Conan foi parar em Wakanda, vamos descobrir na próxima edição dessa empolgante aventura do Cimério. Se você ficou até agora, meu muito obrigado. Aproveite, incentive meu trabalho, deixe seu like e até a próxima, pessoal!